em abril de 2026, o governo brasileiro está basicamente se preparando para oferecer para alguém um salário de, olha só, quase R$ 40.000 por mês. Nossa. Sim. E isso no ápice de uma carreira. E, tipo, sem distribuição de lucro, sem aqueles bônus milionários de fim de ano que a gente vê no setor privado e sem pacote de ações. Uhum, puramente o salário base. Exatamente. Apenas o serviço público focado lá no estado do Tocantins. E, bom, na nossa conversa de hoje, a gente vai olhar para os dados e entender o motivo pelo qual o estado está, de repente, entrando numa verdadeira corrida armamentista por talentos. E sabe, não é um movimento isolado em só uma região, não. O que a gente está observando aqui, lendo o documento oficial de vagas, é uma reestruturação bem profunda da máquina pública. Sim, em várias frentes ao mesmo tempo. Pois é, e é algo que raramente acontece com essa intensidade toda num único mês. Bom, só para dar a exata dimensão para quem está ouvindo a gente agora, o documento oficial focado nesse mês de abril, ele mapeia 7.673 oportunidades permanentes. É muita coisa. É um absurdo. E tudo dividido entre níveis médio e superior. Isso por si só já seria um número altíssimo para um único período, né? Com certeza. Mas, além disso, a gente tem mais de 39 mil vagas temporárias aprovadas. Tipo, o que a gente tem aqui não é só uma lista de empregos. É um verdadeiro raio-x de onde o país está investindo pesado. E aí que tá. O que torna essa nossa análise fundamental é perceber que, por trás desses números todos, existe uma estratégia muito clara de reposição de capital humano. Certo. Porque, sim, o Estado precisa rodar, né? E, para isso, ele precisa atrair perfis que vão desde o trabalhador de campo até a mais alta elite jurídica e financeira. Uhum. E essa é exatamente a nossa missão de hoje. A gente não vai transformar essa conversa num mero índice de leitura de editais, porque isso seria muito chato. Ninguém aguenta ouvir isso. Pois é. A ideia é mapear o cenário, entender as engrenagens por trás dessas vagas, desde aquelas mais acessíveis até as que oferecem os maiores salários do país, e, claro, descobrir o porquê de tudo isso estar acontecendo justo agora. Exato. A gente quer que quem acompanha a gente saia daqui com uma visão estratégica, entendendo de verdade os mecanismos dessas contratações. Então, ok, vamos desempacotar isso, e a melhor forma de começar é olhando para a base da pirâmide. Os gigantes nacionais, né? Isso, aquelas vagas federais que movimentam uma massa imensa de pessoas. E nesse aspecto, bom, tem um nome que domina completamente o volume de oportunidades lá no documento oficial, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE. Nossa, os números do IBGE são até difíceis de processar. O documento mostra autorização para nada menos que 39.108 vagas temporárias. Caramba, é um volume assustador. Sim. E a gente está falando de oportunidades para quem tem nível fundamental, médio e superior. É como se o governo tivesse, montando um exército do dia para a noite, sabe? Espalhando recrutas por literalmente todos os municípios do mapa. Mas é fascinante pensar na logística por trás disso, porque coletar dados num país de dimensões continentais como o Brasil é, na prática, uma operação de guerra. Com certeza. O IBGE não pode simplesmente contratar 39 mil pessoas de forma permanente. O volume de trabalho em campo oscila absurdamente. Fica inviável manter todo mundo, né? Exato. Então eles precisam dessa força-tarefa massiva para fazer aquelas varreduras domiciliares em períodos bem específicos. É a estatística exigindo uma capilaridade que nenhuma outra instituição possui. Eles são o radar do país. Sem eles, o governo fica cego sobre onde construir hospitais ou escolas, por exemplo. Uhum. Mas, aqui eu preciso fazer o papel de advogada do diabo. Imagina a pessoa que está agora com material de estudo aberto. O esforço cognitivo, o sacrifício de finais de semana, a energia gasta para passar numa prova dessas. É imenso. Sem dúvida. Aí eu te pergunto, vale a pena investir tudo isso, sabendo que a vaga do IBGE tem prazo de validade? Por que alguém gastaria energia nisso, em vez de focar direto em algo permanente e com estabilidade?
Olha, essa é a dúvida central de quase todo mundo que olha para vagas temporárias, sabe? E a resposta passa por entender o ecossistema da preparação. Como assim? Vagas temporárias, especialmente essas do IBGE, elas funcionam como trampolins estratégicos. Muitas pessoas que almejam aqueles cargos de elite estão sob uma pressão financeira esmagadora no dia a dia. Ah, entendi. Fica difícil focar com conta para pagar. Exatamente. O desemprego ou um emprego na iniciativa privada com jornadas exaustivas, isso destrói a capacidade de concentração da pessoa. E o cargo temporário ajuda nisso? Muito. O cargo temporário no setor público costuma ter uma carga horária mais previsível e, claro, coloca dinheiro na mesa. Ele compra aquele tempo e a tranquilidade mental que o candidato precisa para continuar estudando para a vaga permanente dos sonhos. Ah, então ele funciona tipo como uma bolsa de estudos remunerada, né? Onde a pessoa trabalha no radar do Estado enquanto se prepara para fincar a bandeira de vez. Perfeito, é bem por aí. Visão de um novo edital que é exatamente o oposto desse modelo temporário. O Banco do Brasil. Ah, sim, um clássico. Eles estão prevendo vagas de nível médio, exigindo só o colégio completo, com um salário inicial na casa dos R$ 6.286. E pensa bem, se a gente olhar para o mercado de trabalho convencional hoje, encontrar uma posição de entrada sem exigência de faculdade que pague mais de R$ 6.000 logo no primeiro mês... É quase impossível. Sim, é uma anomalia estatística. Isso torna o Banco do Brasil uma das portas de entrada com o maior custo-benefício do país, de longe. Só que existe um paradoxo matemático meio brutal nesse custo-benefício, sabe? Como assim? Como a barreira de entrada é muito baixa, afinal, a exigência é só o nível médio, a represa de candidatos se abre completamente. Passar no Banco do Brasil pode acabar sendo estatisticamente mais difícil do que passar em provas de altíssimo nível. Porque a concorrência é absurda. Exato. A nota de corte vai lá para o teto porque você está competindo com milhões de pessoas. E para enfrentar um funil tão estreito assim, o nível de preparação precisa ser quase cirúrgico. Sem dúvida. E é aqui que faz toda a diferença ter a ferramenta certa. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E resolver milhares de questões anteriores não é só uma dicasinha de estudo, né? Na verdade, a engenharia reversa da prova. Nossa, sim. Porque em provas de massa, como essas da área bancária, o padrão de raciocínio da instituição que organiza o exame, ele se repete. Tem um estilo próprio, né? Exato. Quem decodifica esse padrão, mapeando o que já foi cobrado no passado, ganha uma vantagem competitiva gigantesca sobre quem, só fica lendo a teoria de forma passiva. Com certeza. O Banco do Brasil e o IBGE, eles representam essas grandes avenidas de acesso. Mas o documento oficial não para por aí de jeito nenhum. Até porque o Estado não precisa só de força de trabalho inicial, né? Não mesmo. Ele precisa competir pelas mentes mais afiadas do mercado. Então vamos deixar essas vagas de entrada um pouco de lado e olhar para o topo absoluto da cadeia alimentar. A Champions League das vagas. Adorei o termo. Os cargos onde os salários rompem com facilidade a barreira dos R$ 20.000 por mês. Onde as exigências deixam de ser só diplomas e passam a envolver anos de prática e uma especialização bem profunda. Exatamente. Vamos aos números do documento. Primeiro, a gente tem a Polícia Civil do Distrito Federal, a PCDF. Eles prevêem 200 vagas para delegado e agente de custódia. E o salário? O inicial, impressionantes R$ 26.600. Caramba! E isso no primeiro dia de trabalho. Sim. Aí, olhando para a área financeira e tributária, a gente tem a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a Cefaz-DF. Eles estão com 265 vagas previstas para auditor fiscal e um inicial de R$ 23.500. É um padrão alto. Muito alto. A Cefaz do Ceará segue o mesmo ritmo, trazendo 300 vagas para auditor, com a remuneração batendo os R$ 24.700. Mas o caso mais agressivo de todos é o edital para delegado no Tocantins.
aquele dos 40 mil. Esse mesmo, são 60 vagas, o inicial já passa dos R$ 21.000, mas no final da carreira a cifra encosta nos R$ 39.948 mensais. Olha, é um teto remuneratório que rivaliza diretamente com a alta diretoria de muitas multinacionais estabelecidas por aí. Mas espera aí, eu preciso questionar isso um pouco. Não é economicamente perigoso para a máquina pública concentrar uma folha de pagamento tão massiva assim lá no topo? É uma boa pergunta. Porque a gente está falando de estados que muitas vezes enfrentam dificuldades imensas para manter a infraestrutura básica, sabe? Tapar buraco na rua, abastecer os hospitais, pagar quase R$ 40.000 para um delegado ou 30 mil para um auditor, não é um exagero? Essa é uma crítica muito válida e que surge com frequência. Mas, assim, a gente precisa observar a natureza dessas funções específicas e o retorno sobre o investimento que elas trazem para a sociedade. Como seria esse retorno? Vamos começar pelos auditores fiscais da Cefaz, por exemplo. O Estado tem um custo gigantesco de operação. E o auditor é basicamente o motor financeiro que garante que essa receita exista. Certo. A complexidade do sistema tributário brasileiro permite que grandes corporações usem brechas bem sofisticadas para evadir bilhões em impostos. O Estado precisa de profissionais que sejam capazes de desmontar essas engenharias financeiras complexas. Então o auditor bom se paga rápido. Exato. Um único auditor altamente qualificado, ao autuar uma grande fraude tributária, ele recupera para os cofres públicos um valor que paga o salário de toda a sua vida profissional e ainda financia dezenas de hospitais. É meio que a lógica de que você precisa investir dinheiro pesado para conseguir arrecadar dinheiro pesado, né? Exatamente isso. Porque se o Estado contrata um profissional mediano para fiscalizar as contas de grandes conglomerados que têm os melhores advogados tributaristas do mundo, o Estado vai perder a disputa. Precisamente. E se a gente conectar isso ao cenário da segurança pública, a lógica do delegado de polícia no Tocantins ou na PCDF segue o mesmo princípio, sabe? O da retenção de talento. Para combater o crime de alto nível. Isso. O delegado não está ali apenas patrulhando as ruas. Ele tem o poder de restringir a liberdade, de investigar redes de corrupção super intrincadas e de comandar operações contra o crime organizado que movimenta fortunas. Verdade. É uma responsabilidade brutal. Então o Estado paga essa quantia porque precisa garantir a incorruptibilidade, né? E assegurar que as mentes jurídicas mais brilhantes escolham o serviço público em vez de, migrarem para o mercado privado. Entendi. Porque se o Estado do Tocantins não pagar quase R$ 40.000 lá no topo da carreira, aquele gênio do direito que domina a lei penal vai simplesmente preferir ser sócio de um grande escritório na Avenida Faria Lima. Com certeza. Defendendo, ironicamente, justas pessoas que o Estado está tentando investigar. É uma disputa direta de mercado. Exato. O alto nível de remuneração nessas carreiras de elite é uma forma que o Estado encontrou de blindar suas funções vitais, tipo a arrecadação e a aplicação da lei, contra o poderio financeiro da iniciativa privada e das organizações criminosas. É literalmente uma compra de estabilidade institucional. Uhum. Bom, olhando por esse ângulo, os números começam a fazer muito sentido dentro da engrenagem. A gente explorou aqui os extremos, né? A base massiva do IBGE e o topo absoluto lá da cadeia alimentar com os delegados e auditores. Mas tem muita coisa no meio disso. Muita coisa. Tem uma camada intermediária gigantesca nesse documento oficial. A gente sai dessas vagas cirúrgicas e vai para os grandes motores operacionais. Aquelas estruturas que fazem os estados rodarem todos os dias na prática. Sim, onde o volume regional se mostra muito forte. E aí a gente está entrando no terreno do funcionamento diário das cidades, a força-tarefa da segurança pública ostensiva e as mega-estruturas da educação estadual. Nossa, e os números para a segurança pública estadual chegam a assustar pelo volume. O documento prevê para a Polícia Militar de São Paulo um edital com 2.200 vagas para soldado. É muita gente. E a barreira de entrada é bem interessante. Nível médio, ter carteira de habilitação na categoria B, com um salário pós-formação que supera os R$ 5.000. Uma ótima oportunidade inicial. No Espírito Santo, o movimento é idêntico. A previsão é de mais de 1.000 vagas para soldado. E a gente já sabe, inclusive, que a prova vai ser organizada pela banca IDECAM. E essa informação sobre a definição da banca examinadora, no caso, a IDECAM lá no Espírito Santo, levanta um ponto técnico crucial para quem está se preparando.
Por quê? Conta mais. Para quem não está tão imerso nesse universo, uma banca é a instituição contratada pelo Estado para criar, aplicar e corrigir a prova. Certo. E qual a diferença entre elas? Cada banca tem um DNA próprio. Algumas elaboram questões baseadas puramente na memorização da lei seca, enquanto outras criam longos estudos de caso práticos. Então, saber antecipadamente qual vai ser a banca altera por completo a estratégia do candidato. É como saber se você vai jogar uma partida de xadrez ou um jogo de pôquer antes mesmo de sentar na mesa, né? As regras mudam. Bela analogia, é exatamente isso. E o volume de vagas na segurança não para por aí nas polícias militares. As polícias civis e penais também estão num momento de expansão muito forte. A Bahia, por exemplo, tem 750 vagas divididas entre investigador, escrivão e delegado. Volume considerável. Muito. O Rio Grande do Norte tem 300 vagas autorizadas abrangendo a Polícia Penal e algumas funções administrativas, e o Tocantins prevê mais de 450 vagas para sua Polícia Civil. O que justifica todos esses estados, tipo do Nordeste ao Sudeste, contratando tanta gente para a segurança pública ao mesmo tempo? Isso é coincidência? Olha, não existe coincidência na administração pública. O que existe são ciclos. Ciclos de contratação. Ciclos de aposentadoria, na verdade. O que a gente está presenciando, lendo esses números, é uma onda sistêmica. Uma grande geração de servidores da segurança pública que entrou lá no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Eles estão se aposentando agora. Exato. Essa geração está atingindo o tempo limite de serviço bem agora. Os estados não estão inflando a máquina de forma artificial. Eles estão realizando um esforço coordenado e urgente de recomposição de efetivo. Para não deixar tudo entrar em colapso. Precisamente, para que o colapso do patrulhamento e da investigação não ocorra de vez. É uma transição geracional em massa. Isso explica totalmente essa urgência. E tem um detalhe de diversificação lá em São Paulo que eu achei muito curioso no documento. Qual? Além daquelas 2.200 vagas para PM, eles oficializaram a banca VUNESP para realizar o certame do Tribunal de Contas do Estado, TCE de São Paulo, para a função de auditor de controle externo. Ah, sim. É um paralelo super interessante. Enquanto a PM faz a ronda armada nas ruas para garantir a segurança física da população, o TCE faz a ronda silenciosa nos números. Para garantir que o dinheiro dos impostos não escoe para corrupção. Exato. Excelente paralelo. A fiscalização de como o dinheiro é gasto é tão vital quanto o ato de arrecadar, né? De nada adianta aquele esforço fenomenal da Cefaz em recuperar tributos se o TCE não tiver equipado para impedir uma licitação fraudulenta. Faria zero sentido. Bom, agora, de todos os dados impressionantes desse mapeamento, nenhum me deixou tão, impactada quanto os números da educação. A Secretaria de Educação no Distrito Federal. Sim, a SEDF. Eles estão preparando um edital gigantesco. Eles anunciam 2.650 vagas imediatas para nível superior. O que já é enorme, convenhamos. É um número altíssimo. Mas o que vem a seguir é absurdo. Eles prevêem mais 7.954 vagas em cadastro de reserva. Somando tudo, a gente passa de 10.000 posições listadas no documento. É um volume estratosférico. Como que um governo planeja gerenciar um cadastro de reserva de quase 8.000 professores? Isso não gera, uma falsa esperança para quem fica na posição de número 7.000 da lista? Pode parecer meio irreal à primeira vista. Mas o cadastro de reserva na educação, ele opera sob uma lógica administrativa completamente diferente das outras áreas. Como funciona? Pensa nisso como um modelo de assinatura de talentos sob demanda. O ecossistema de escolas públicas num território tão dinâmico quanto o Distrito Federal é muito fluido. Entendi. Então, professores tiram licença maternidade o tempo todo, entram em licença médica, assumem cargos de direção nas escolas, ou simplesmente se aposentam todos os meses do ano. Ou seja, a vacância é diária, a cadeira do professor fica vazia de forma muito mais frequente do que a cadeira de um delegado. Exatamente. Imagina se o Estado tivesse que abrir um novo processo seletivo, licitar uma nova banca e aplicar provas toda vez que, 300 professores se aposentassem. Nossa, a máquina ia parar. A máquina pública pararia completamente. E as crianças iam ficar sem aula.
Esse processo é muito custoso e demorado. Ah, então eles criam esse bancão de talentos. Isso. Ao criar um banco com 8.000 pessoas já aprovadas e pré-qualificadas, a secretaria reduz o atrito administrativo a quase zero. Muito inteligente. E simplesmente acionam a lista e fazem tipo o download desse profissional direto para a sala de aula, conforme a necessidade surge ao longo dos anos. É a eficiência logística aplicada à gestão, né? Faz todo sentido quando você analisa o custo de organizar um evento para dezenas de milhares de candidatos. Então, quem fica numa posição distante na lista da educação tem reais chances de ser chamado. Muitas chances. É histórico isso. Bom, a gente percorreu um longo caminho aqui hoje. Começamos entendendo aquela imensa teia logística de 39 mil vagas temporárias no IBGE. Discutimos o paradoxo matemático lá do Banco do Brasil. Isso, questionamos e entendemos a necessidade do Estado de pagar salários de quase 40 mil reais para delegados e auditores para competir com a Faria Lima. E ainda detalhamos a engenharia por trás das vagas de segurança e educação. Exato. Então, o que tudo isso significa, afinal? Significa que o documento de vagas de abril de 2026, ele não é só um compilado aleatório de empregos. Ele reflete um Estado buscando atualizar o seu software operacional e garantindo sua própria sobrevivência estrutural. E, mesmo para quem está acompanhando a gente e não tem a menor intenção de fazer nenhuma dessas provas, observar esses dados oficiais funciona como ler um autêntico mapa de calor da economia. Um raio-x perfeito. Fica cristalino onde o Brasil está percebendo suas vulnerabilidades e onde está colocando as fichas, precisando mapear o território com o IBGE, garantindo caixa com os auditores, a ordem com os policiais e o futuro com os professores nas salas de aula. O verdadeiro balanço de prioridades de uma nação exposto em números absolutos. Porém, tem uma coisa. O quê? Considerando todo esse movimento de bilhões de reais sendo investidos em folha de pagamento pública, tem uma reflexão que não sai da minha cabeça desde que a gente debateu os salários da elite lá no começo. E qual seria o ponto cego nessa equação toda? Lembra que a gente discutiu como o Estado paga salários altíssimos para evitar que mentes brilhantes vão para os grandes centros como a Faria Lima? Sim, a blindagem institucional. Mas pensa no efeito colateral disso. Quando a gente olha para um cargo governamental oferecendo quase 40 mil reais no ápice da carreira num estado como Tocantins, ou 24 mil no Ceará, como que fica a economia local? Nossa, é verdade. A gente precisa questionar como esse nível tão agressivo de remuneração pública afeta a iniciativa privada regional. É que, uma empresa de tecnologia média ou um escritório de advocacia local lá em Palmas ou em Fortaleza não tem o caixa do governo estadual. Eles simplesmente não conseguem cobrir essas ofertas. Exatamente. Se os cérebros mais analíticos e juridicamente mais afiados da região estão sendo inexoravelmente atraídos e absorvidos pela máquina pública, corremos um risco bem grave. Um apagão de talentos no setor privado. Será que não estamos condenando a iniciativa privada dessas regiões, as empresas que deveriam inovar, gerar empregos e pagar os impostos, a operar eternamente sem acesso aos seus próprios talentos mais brilhantes? Caramba! É uma drenagem de cérebros invisível que ocorre dentro do próprio país, transferindo a inteligência produtiva lá do setor criativo para o setor burocrático e de fiscalização. Olha, essa é daquelas reflexões que viram a mesa, sabe? E muda completamente a lente pela qual a gente enxerga um simples edital de concurso. Não se trata apenas de quem vai ser aprovado e comemorar a vaga. Trata-se de como o peso dessa contratação afeta todo mundo em volta. Distorce e dita as regras de todo o ecossistema econômico que tenta sobreviver ao redor. Uma provocação simplesmente excelente para a gente deixar no ar. Fica para pensar, né? Com certeza. Agradeço demais a companhia de quem acompanhou a gente nessa análise profunda dos dados oficiais de hoje. Um abraço e até a próxima investigação.